Antes de começarmos essa história aterrorizante, quero saber até onde esse vídeo vai chegar. Comente aí embaixo de qual cidade ou país você está assistindo e vamos descobrir juntos o alcance desse relato sombrio. Não se esqueça de deixar o like se você ama histórias de terror e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos relatos assustadores que vão te deixar sem dormir. Agora, apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para embarcar em um trem noturno que você jamais esquecerá. Era uma noite fria e nebulosa de outubro em 1972. O trem noturno que partia de Salvador, com destino ao interior da Bahia, avançava lentamente pelos trilhos tortuosos, cercado por uma paisagem árida e silenciosa. O vento uivava lá fora, como se algum espírito antigo estivesse rondando o deserto, enquanto os vagões balançavam sob o peso do tempo. A iluminação fraca dos corredores do trem lançava sombras longas e distorcidas nas paredes, contribuindo para a sensação de desconforto que pairava no ar. O trem abrigava cerca de 20 passageiros, cada um com seu destino, mas a maior parte viajava com um sentimento de inquietação. Algo estava errado naquela noite. O ar parecia mais pesado. O silêncio era mais denso do que o habitual. E até o som do motor soava abafado, como se a própria máquina estivesse receosa de avançar. Entre os passageiros, havia um homem de terno que lia um jornal desatento, um grupo de amigos jogando cartas, uma mãe com seu bebê chorando suavemente e uma senhora idosa que não parava de murmurar orações. No vagão de classe média, João e Rosa, um jovem casal que se mudava para o interior em busca de uma vida nova, estavam sentados próximos à janela, observando o escuro interminável lá fora. Rosa segurava a mão de João com força, nervosa, embora não soubesse explicar o motivo. "Parece que estamos sendo seguidos", ela sussurrou, seus olhos fixos nas sombras que passavam pela janela. "Seguidos? Por quem, Rosa?" João sorriu de leve, tentando afastar o medo da esposa. "Estamos no meio do nada." Mas algo no tom dela o fez se sentir desconfortável. Ele também começava a sentir que não estavam sozinhos. No vagão da frente, Dona Célia, uma mulher de idade avançada, rezava baixinho, com os dedos trêmulos enrolados em seu terço. Ela era a única que, naquele momento, parecia estar ciente do que realmente estava por vir. Seu olhar fixo se mantinha na porta do vagão, como se soubesse que algo ou alguém estava prestes a entrar. De repente, um uivo ecoou pela escuridão do lado de fora. Não era um som humano, era algo primitivo, animalesco. Alguns passageiros levantaram a cabeça, intrigados, mas logo voltaram ao que estavam fazendo. Ninguém queria acreditar que algo sobrenatural pudesse estar à espreita naquelas terras desoladas. João trocou um olhar com Rosa, que agora estava visivelmente mais assustada. "Deve ser algum animal lá fora", ele disse, tentando soar despreocupado, mas o som do uivo continuava a reverberar em sua mente, como um aviso. O trem fez sua primeira parada em uma estação abandonada no meio do nada. Não havia casas, nem luzes, apenas a estrutura decrépita da estação, envolta por uma névoa densa. Estranhamente, nenhum passageiro entrou ou saiu, mas a sensação de que algo havia mudado dentro do trem era inegável. Foi então que o pânico começou. Minutos após a partida da estação fantasma, uma jovem mulher de cabelos loiros e aparência pálida, que estava sentada no fundo do vagão, desapareceu. Ela havia sido vista pela última vez ao lado da porta que conectava os vagões, mexendo em sua bolsa. Quando um dos passageiros, um homem de meia idade, percebeu que a mulher sumira, alertou os outros. "Onde está aquela moça? Ela estava aqui há poucos minutos." "Talvez tenha ido ao banheiro", sugeriu um jovem rapaz sem muita convicção. Mas a expressão no rosto do homem mais velho mostrava que ele sabia que algo muito pior havia acontecido.
A sensação de desconfiança começou a se espalhar como uma praga. Os olhares desconfiados se lançavam de um passageiro para o outro, e logo os murmúrios começaram. Ela simplesmente desapareceu, disse alguém, o tom de voz trêmulo. Alguém deve ter feito algo, outra pessoa resmungou. Os passageiros estavam à beira do pânico, mas foi apenas quando o segundo desaparecimento ocorreu que a situação começou a sair de controle. Um jovem que estava viajando sozinho foi visto pela última vez no vagão de bagagem. E assim como a mulher loira, desapareceu sem deixar vestígios. Seus pertences ainda estavam lá, mas ele não. João e Rosa, que estavam agora completamente alertas, se entreolharam, o medo começando a tomar conta de ambos. O que está acontecendo aqui? Rosa perguntou em um sussurro, os olhos arregalados de terror. Não sei, João respondeu, sua voz baixa, como se tivesse medo de que algo pudesse ouvi-lo. Mas acho que precisamos descobrir logo. Os passageiros começaram a suspeitar uns dos outros. A figura encapuzada que havia subido no trem em uma estação anterior logo se tornou o foco de todas as acusações. Ele permanecia em silêncio, seus olhos brilhando sob a sombra do capuz, como se estivesse estudando cada movimento dos passageiros. "Você sabe o que está acontecendo?", gritou um homem corpulento avançando sobre o encapuzado. "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" A figura permaneceu imóvel, mas o ambiente ao seu redor parecia se tornar mais denso, como se a escuridão o envolvesse. Sua presença era sufocante, e o silêncio se estendeu por alguns segundos antes que ele finalmente se levantasse. "Ele é o lobisomem!", gritou alguém apontando para o encapuzado. "Não sejam ridículos", retrucou outro passageiro. "Lobisomens não existem." Mas a tensão no vagão era palpável. As pessoas se afastavam umas das outras, formando pequenos grupos, tentando se proteger de uma ameaça invisível. À medida que o trem avançava pelos trilhos, a sensação de que algo ou alguém estava caçando dentro daqueles vagões se tornava insuportável. Foi na próxima estação que o verdadeiro horror começou. O trem fez sua segunda parada em uma vila minúscula e igualmente deserta. Mas, assim como antes, ninguém subiu. Apenas o silêncio e a escuridão saudaram os passageiros. Entretanto, o uivo voltou, mais alto, mais perto, como se estivesse vindo de dentro do próprio trem. Dessa vez, não houve tempo para reações. A porta do vagão explodiu para dentro com um estrondo ensurdecedor, e uma figura monstruosa, metade homem, metade fera, invadiu o espaço. Seus olhos eram vermelhos como brasas, e suas garras, longas e afiadas, brilharam à luz trêmula. O lobisomem havia se revelado. O caos tomou conta. Os gritos de terror ecoaram pelos vagões enquanto o lobisomem caçava um a um os passageiros apavorados. As tentativas de fuga foram inúteis. As portas pareciam emperradas, e o trem agora era uma armadilha mortal. João e Rosa correram para o vagão de carga, onde tentaram se esconder entre as caixas de mercadorias. João encontrou uma barra de ferro e a segurou firmemente, pronto para lutar pela vida de sua esposa. "Vamos sair dessa, Rosa", ele sussurrou, sem acreditar nas próprias palavras. Mas o monstro era implacável. Ele os encontrou com facilidade, rasgando as caixas como se fossem papel. João tentou se defender, mas foi jogado contra a parede com tanta força que seu corpo quebrou como um boneco de pano. Rosa gritou, mas o som foi rapidamente abafado pelo rugido da criatura. O lobisomem estava faminto, e sua caçada só terminaria com a morte de todos os passageiros. Quando o trem finalmente chegou à sua estação final, em uma pequena cidade interiorana, a manhã começava a despontar no horizonte. O condutor desceu e, ao perceber o silêncio incomum, foi investigar. O que encontrou dentro dos vagões era uma cena de pesadelo.
sangue espalhado pelas paredes, corpos mutilados e nenhum sinal de vida. Todos haviam sido devorados. E o lobisomem? Ninguém jamais o viu novamente, mas nas noites mais escuras e silenciosas, alguns dizem que ainda ouvem seu uivo, ecoando pelas colinas como um aviso de que ele ainda está por aí, à espera de sua próxima presa. O mistério de Vila das Sombras. No interior da Bahia, havia uma cidade esquecida pelo tempo, chamada Vila das Sombras. Poucos conheciam seu nome, e menos ainda se aventuravam por suas ruas estreitas. No topo de uma colina, afastada do resto da cidade, estava uma antiga casa que parecia se erguer como um monstro adormecido, espreitando aqueles que ousavam se aproximar. Suas janelas estavam sempre cobertas por pesadas cortinas, e suas paredes de pedra negra estavam cobertas por musgo. Diziam que a casa guardava um segredo sombrio, um passado que ninguém ousava recordar em voz alta. No início dos anos 1990, a família Carvalho, composta por João, Mariana e seus 2 filhos, Lucas e Ana, decidiu se mudar para aquela cidade. João era engenheiro e recebeu uma oferta de emprego para supervisionar a construção de uma estrada que passaria perto da cidade. Eles vinham de Salvador e buscavam tranquilidade em um lugar mais afastado. A casa, que antes parecia uma boa oportunidade, logo mostrou ser algo muito além do que podiam imaginar. Já na primeira noite, algo estranho aconteceu. Ana, a filha mais nova, acordou no meio da madrugada, assustada. Ela dizia que tinha visto uma mulher parada ao pé da cama, olhando para ela com olhos vazios, como se fossem buracos negros no rosto. João e Mariana, ainda cansados da mudança, pensaram que fosse apenas a imaginação da menina. Mas os acontecimentos daquela noite eram só o começo de uma espiral de terror. Ao longo da primeira semana, Mariana começou a ouvir barulhos estranhos pela casa. Portas rangiam como se alguém estivesse tentando abri-las à força, mas quando ela ia verificar, não havia ninguém. Os corredores eram longos e frios, e a escuridão parecia ter uma presença própria. À noite, ela ouvia sussurros vindos das paredes, vozes baixas que chamavam seu nome, repetidamente, como uma prece maldita. Na segunda semana, Lucas, o filho mais velho, começou a ter pesadelos. Ele acordava gritando, afirmando que uma figura o observava do canto do quarto. Seu corpo ficava paralisado, como se estivesse preso entre o sono e a realidade. João, ainda cético, achava que era apenas o estresse da mudança. No entanto, algo mais profundo estava tomando conta da casa, e todos começaram a sentir isso. Certa tarde, enquanto explorava o porão, Mariana encontrou um baú de madeira antiga, trancado com um cadeado enferrujado. Intrigada, ela pediu ajuda a João para abrir. Dentro, havia objetos de outra época, velhas fotografias, peças de vestuário rasgadas e um livro grosso, encadernado em couro escuro que parecia ter centenas de anos. O título era ilegível e as páginas estavam preenchidas com símbolos estranhos e incompreensíveis. Quando Mariana tocou o livro, sentiu um frio cortante subir por sua espinha, como se uma força invisível estivesse puxando sua alma. Enquanto a família tentava continuar sua vida na casa, as manifestações sobrenaturais aumentaram. As portas batiam com violência no meio da noite. Quadros caíam das paredes e uma sensação constante de ser observado tomou conta de todos. As crianças começaram a ficar doentes, sempre febris e fracas, como se algo estivesse sugando suas energias. Foi então que a verdade sobre a casa começou a emergir. Um dia, Mariana foi ao mercado local e começou a conversar com Dona Zilda, uma senhora idosa que morava na cidade desde criança. Ao mencionar onde morava, o rosto de Dona Zilda ficou pálido. Com a voz trêmula, ela contou uma história antiga, passada de geração em geração.
Aquela casa, ela era conhecida como a Casa das Almas Perdidas. No tempo dos senhores de engenho, a família Mendonça que vivia lá cometeu atrocidades. Uma jovem escrava foi brutalmente assassinada por eles, acusada de praticar bruxaria. Antes de morrer, ela lançou uma maldição sobre a família e sobre a casa. Desde então, dizem que quem entra lá é perseguido pelas almas que não encontram descanso. Mariana ficou horrorizada com o que ouviu, mas não sabia o que fazer. Quando voltou para casa, encontrou João sentado à mesa com o livro que haviam encontrado no porão aberto à sua frente. Ele estava obcecado por decifrar os símbolos, tentando entender a origem de tudo o que estava acontecendo. As crianças estavam pálidas, com olheiras profundas, e pareciam não ter mais forças para brincar ou sequer sair de seus quartos. Uma noite, as coisas chegaram a um ponto crítico. Enquanto dormiam, os gritos de Ana ecoaram pela casa. Quando Mariana correu até o quarto da filha, viu algo que a fez congelar de terror. A figura de uma mulher, de cabelos longos e desgrenhados, estava de pé ao lado da cama de Ana, com as mãos esqueléticas estendidas em direção à criança. Seus olhos eram 2 buracos vazios, e um sorriso macabro rasgava seu rosto pálido. Mariana gritou, e a figura desapareceu em uma nuvem de sombras. Foi então que João decidiu que precisavam de ajuda. Ele procurou o padre da cidade, o Padre Amaro, conhecido por lidar com casos sobrenaturais. Quando João contou o que estava acontecendo, o padre apenas fez o sinal da cruz e disse: "Vocês despertaram algo que não deveria ser perturbado. A casa está viva e ela quer suas almas." Na noite seguinte, Padre Amaro foi até a casa para realizar uma bênção e tentar expulsar o mal que residia ali. Ao chegar, ele percebeu que o ar estava denso e pesado, como se a própria atmosfera estivesse envenenada pela presença maligna. Ele começou a rezar, mas antes que pudesse terminar, as luzes se apagaram e a casa foi envolvida em escuridão total. O que aconteceu em seguida foi um pesadelo indescritível. As paredes começaram a tremer e vozes vindas de todos os lados sussurravam em uma língua antiga. A figura da mulher reapareceu, desta vez mais clara e mais real do que nunca. Ela flutuava pelo corredor. Seus pés não tocavam o chão. Padre Amaro tentou continuar sua oração, mas foi interrompido por uma força invisível que o arremessou contra a parede. João e Mariana, desesperados, tentaram fugir com as crianças, mas a porta principal não abria. As janelas estavam trancadas e a casa parecia mudar de forma, prendendo-os em um labirinto de corredores intermináveis. O frio aumentava e as figuras de sombras surgiam de todos os cantos, cercando a família. Quando finalmente conseguiram chegar ao porão, onde esperavam encontrar uma saída, eles encontraram algo muito pior. No centro do porão estava a escrava que havia sido assassinada há séculos. Seus olhos vazios brilhavam com ódio, e suas mãos levantadas invocavam um poder sombrio. Ao redor dela estavam as almas de todos que haviam perecido na casa, presos em um ciclo eterno de dor e sofrimento. O livro que João havia encontrado começou a brilhar com uma luz vermelha intensa, e as páginas se viraram sozinhas. Era um ritual antigo, uma invocação de algo ainda pior. A casa não apenas queria suas almas, ela queria usá-los para trazer à vida um mal maior, uma entidade que havia sido selada ali por séculos. Naquele momento, o tempo parecia parar. As sombras avançaram, e a última coisa que João viu foi o rosto da escrava, distorcido em um sorriso de pura maldade, antes de ser consumido pela escuridão. Na manhã seguinte, os moradores da cidade, intrigados com o silêncio vindo da casa, foram investigar. Encontraram tudo em completo abandono. Não havia sinal da família Carvalho, apenas o livro, agora fechado, no centro do porão. A casa, mais uma vez, estava vazia,
à espera de sua próxima vítima. A lenda do cemitério do Vale. Em uma pequena cidade cercada por montanhas, havia um cemitério antigo conhecido como Cemitério do Vale. Ele ficava isolado no meio de uma floresta densa e sombria, onde poucos ousavam ir, principalmente à noite. As lápides eram desgastadas pelo tempo, com nomes apagados e cruzes tombadas, e havia rumores de que algo muito mais sombrio estava enterrado ali. Tudo começou quando Pedro, um jovem corajoso e curioso, decidiu investigar o lugar. Ele era fascinado por lendas urbanas e queria provar que a maioria delas não passava de histórias para assustar crianças. Os moradores locais, porém, sempre o advertiam: não vá ao cemitério do Vale. Ele guarda segredos que você não entenderia. Ignorando os avisos, ele reuniu seus amigos, Ana, João e Lucas, e juntos planejaram uma visita ao cemitério durante a madrugada. A lua cheia iluminava o caminho, enquanto o grupo seguia pela trilha que levava ao cemitério. A floresta parecia viva ao redor deles, com o som de folhas secas sendo pisoteadas e galhos estalando ao vento. O ar ficou cada vez mais pesado conforme eles se aproximavam, e um silêncio assustador tomou conta do ambiente, como se a própria floresta estivesse os observando. Ao chegarem aos portões enferrujados do cemitério, notaram que ele estava trancado com correntes velhas e grossas. Pedro, determinado a continuar, encontrou um buraco na cerca ao lado. Um por um, eles passaram pelo buraco e entraram no cemitério, onde o frio se tornou mais intenso e um cheiro de terra úmida e podridão os envolveu. Não tem nada aqui além de túmulos velhos e cruzes caídas, disse Lucas, tentando disfarçar o medo. Mas Ana notou algo incomum. Uma luz fraca piscando no fundo do cemitério, perto do que parecia ser um mausoléu. Curiosos, eles seguiram em direção à luz. Quanto mais se aproximavam, mais estranha a sensação ficava. Pedro, na frente, percebeu que a luz vinha de uma vela acesa ao lado de uma sepultura recém-cavada. No epitáfio, os nomes estavam parcialmente apagados, mas o suficiente para ler. Aqui jaz aquele que nunca deve ser acordado. Isso não estava aqui antes, disse João, visivelmente abalado. Alguém esteve aqui recentemente. De repente, um vento forte varreu o local, apagando a vela. As árvores começaram a balançar violentamente, e o som de algo arranhando o chão surgiu do fundo do cemitério. O pânico começou a tomar conta do grupo. "Vamos sair daqui!" gritou Ana, enquanto todos se viravam para correr. No entanto, as correntes que trancavam os portões agora estavam envoltas em uma neblina escura e as saídas estavam bloqueadas. Algo não queria que eles saíssem. Pedro tentou liderar o grupo em outra direção, mas começou a ouvir vozes sussurrando seu nome, como se viessem debaixo da terra. Olhando ao redor, ele viu mãos esqueléticas saindo de várias sepulturas, tentando agarrá-los. O chão tremia como se algo grande estivesse se erguendo do subsolo. No meio do caos, eles viram uma figura alta e encapuzada saindo do mausoléu. Seus olhos brilhavam em um vermelho profundo e sua presença sugava toda a energia ao redor. Com uma voz gutural, a figura sussurrou: "Vocês despertaram os mortos. Agora pagarão o preço." Sem saber o que fazer, os amigos começaram a correr por entre as lápides, mas a criatura os seguia de perto, movendo-se rapidamente entre as sombras. Lucas tropeçou e foi agarrado por mãos saindo da terra, que o arrastaram para dentro de uma cova aberta, enquanto ele gritava desesperado por ajuda. Os outros, horrorizados, não conseguiram salvá-lo. Ana e João tentaram subir pelo buraco na cerca por onde entraram, mas encontraram o caminho bloqueado por uma neblina densa e cheia de vultos que sussurravam. Pedro, por outro lado, pegou um pedaço de cruz e, sem muitas opções,
decidiu enfrentar a criatura encapuzada. Quando ele se aproximou da criatura, viu que seu rosto era uma máscara de ossos e sombras, e antes que pudesse atacar, sentiu uma dor insuportável em sua cabeça, como se sua mente estivesse sendo esmagada por uma força invisível. Ele caiu no chão, incapaz de se mover. Enquanto os mortos se levantavam de suas sepulturas e cercavam os 3 amigos restantes, a criatura riu. Nenhum vivo sai do cemitério do vale. Vocês serão esquecidos, assim como todos os outros que ousaram desafiar o descanso eterno. A última coisa que Pedro viu antes de perder a consciência foi a figura encapuzada avançando lentamente em sua direção, enquanto os gritos de Ana e João ecoavam no ar.